Eu creio que essa palavra ela é bem peculiar para esse dia, para que nós possamos entender como que Cristo nos instrui para lidarmos com pessoas, e como somos um corpo, embora talvez você esteja nos visitando, mas se você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, então você é meu irmão, somos filhos do mesmo Pai. Só basta crer que Jesus é o Senhor e o Salvador, acreditar que Jesus morreu pelos nossos pecados, isso nos faz um corpo, nos faz uma família. E como corpo, a Bíblia diz que temos que andar bem ajustados, intimamente ligados. E para isso precisamos aprender a lidar com pessoas, a conhecer pessoas, a compreender que o reino do Senhor, o tão falado reino do Senhor, ele não é feito de estrutura física, de quantidade de membros. O reino do Senhor, ele é feito por pessoas, gente. Jesus morreu por pessoas. Então pessoas é algo para Deus, mais importante do que qualquer outra coisa, por mais preciosa que seja na terra. Pessoas é tão importante para Deus, que lá no livro da criação, em Gênesis, quando nós vemos Deus formando o mundo, nós vemos que tudo Ele formou com a sua boca, dizendo: haja luz, formem-se rios, mares, peixes, árvores, animais. Mas quando Deus foi tratar de fazer o ser humano, Ele colocou a sua mão. E é a única parte da criação que Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, para vocês entenderem como que pessoas para Deus é importante, para que nós possamos melhorar os nossos relacionamentos, para que nós possamos ver casais mais saudáveis, que nós possamos ver família mais saudáveis, para que nós possamos ver igrejas mais saudáveis. A saúde de uma igreja, ao contrário do que a teologia da prosperidade prega, ela não é medida pelo êxito financeiro da igreja, mas a saúde de uma igreja é medida pelo êxito de comunhão de uma igreja. O nível de comunhão, em que nível estamos como corpo de comunhão. Mas não se constrói, não se forma um corpo, uma igreja saudável, se em nossa casa os relacionamentos não forem saudáveis. Muitas vezes a igreja é um escape para algumas pessoas. Muitos jovens vêm para a igreja sem sequer que seus pais sirvam ao Senhor Jesus. E eu fico imaginando o conflito dentro de uma casa, de um filho que serve a Cristo e os pais que não servem. Eu fico imaginando o conflito de uma casa em que os pais servem a Cristo e os filhos não servem. Que difícil deve ser numa casa você acordar domingo de manhã e o seu filho não crente coloca lá um funk para tocar. E eu fico imaginando quão difícil para o filho não crente é quando a mãe coloca Matos Nascimento. Vai chorando, geme, chora. E aí eu imagino que comunhão que pode existir num ambiente desses. E se não há, no meu entender, uma comunhão em casa, se há dificuldade de unidade na casa, essa pessoa dificilmente conseguirá fluir numa comunhão no corpo, na igreja. Não poucas vezes a Bíblia, ela compara os seres humanos com alguns animais. Por exemplo, Jesus mesmo chamou Herodes de raposa. O próprio Jesus disse certa vez para os fariseus, os doutores da lei, que eles eram como serpentes, como raça de víboras. O Evangelho, ele menciona os falsos líderes
comparando-os a lobos devoradores, a leões. O próprio Satanás, uma pessoa, um anjo de luz, expulso do céu, por conta da vaidade. Diga assim, talvez você não saiba. Satanás foi expulso do céu por causa de vaidade. Satanás não pegou uma anjinha do Senhor, não levou ela a lanchar, pagou um lanche no Mac Cell, e aí escorregou, não. Satanás não deu uma bolinha, um cigarrinho, ou num baseado. Satanás, ele foi expulso do céu por vaidade. A vaidade, ela nos afasta do propósito de Deus. Então Satanás, que foi expulso do céu por conta de vaidade, também é mencionado na Bíblia como um animal. Dragão, serpente, leão. Nós, como rebanho, somos comparados a ovelhas. E eu quero ler um texto hoje, que você conhece de cor e salteado, mas eu não sei o quanto você já refletiu sobre esse texto, e o que Jesus queria dizer com relação a esse texto. Jesus está falando aqui de um prisma espiritual. Jesus está falando aqui para nos tornarmos melhor no relacionamento com as pessoas. Jesus está falando de gente aqui, e nós precisamos ser melhores com pessoas. Se você for melhor com pessoas, você vai conseguir tirar o melhor das pessoas. Por que é que nós temos os olhos cada vez mais voltados e ávidos, prontos, para enxergar defeito nos outros? Perceba que às vezes nós já julgamos uma pessoa só pela forma dela se vestir. Nós julgamos as pessoas pela aparência. Isso está intrínseco em nós. Isso é, na grande verdade, uma manifestação de dificuldade que a gente tem de se relacionar com alguém diferente. Certamente, se quem estivesse pregando hoje aqui fosse um cara com tatuagem, com alargador, com piercing no nariz, algumas pessoas não iam saber nada que esse cara falou, porque a atenção da pessoa ia estar mais voltada pela aparência da pessoa. Isso está em nós. Nós somos assim. E isso é uma manifestação de dificuldade em relacionamento. Porque o que é fácil de me relacionar é com quem é igual a mim. Se a Ariane gostar de tudo que eu gosto, a gente vai ser brother, sister. A gente vai ser assim, ó. Se eu gostar de tudo que ela gosta, ela gostar de tudo que eu gosto. Então os iguais se gostam. Mas se a pessoa é diferente de nós, se ela pensa diferente, já começa a ter dificuldade em relacionamento. Se ela então se opõe a você, se ela diz, se ela manifesta, se ela expressa, não concordo com você, passa a ser inimigo naquele momento. Dentro da igreja, irmão, mas meu inimigo. Então, a humanidade hoje passa por uma crise, essa crise é espiritual, e essa crise é de relacionamento. E Jesus, Ele quer dar uma instrução para mim e para você essa noite, sobre relacionamento. Pessoas que lideram equipes e não conseguem tirar o melhor da sua equipe, porque não sabe se relacionar. A gente pega e olha e diz, esse aqui é bom e aquele é ruim. E a gente tem essa opinião formada por conta de alguma situação que a gente viu. Mas eu só posso avaliar alguém, se é bom ou se é ruim, se antes eu tive algum bom tempo dedicado perto dessa pessoa. Porque não tem como nós conhecermos as pessoas e andar distante delas. Nós podemos ter ciência de que a pessoa existe, mas eu só conheço a pessoa quando ando perto dela. E a gente avalia muitas vezes pela aparência, por situações isoladas que vimos, experiências que tivemos, e a gente avalia, e a gente conclui, e o tempo todo a gente está elegendo quem é bom e quem é ruim, sabia? Sem perceber. Eu gosto de usar sempre uma ilustração,
Quem aqui é destro? Erga a mão. Quem usa a mão direita? Erga a mão. Ok. Vocês que são destros, vocês que têm a mão direita como a melhor, não é isso? Por que a gente é destro? Porque com a direita nós fazemos melhor. Quando você vai pregar um prego na parede lá, qual que é a mão que segura o martelo? Vocês que são destros. E a esquerda é a mais fraca, a mais ruinzinha, não é? Aí se põe ela todo aquele risco, né? Expõe ela todo o risco segurando o prego. Quem já acertou uma martelada no dedo esquerdo, erga a mão. De quem foi a culpa? Da esquerda ou da direita? Da direita. Porque nós confiamos nela. Então perceba que até nas coisas mais simples do dia, nós elegemos quem é melhor e quem é pior. Sabe por que a nossa esquerda é ruim? Porque nós não treinamos ela. Se você treinar a sua esquerda, e eu falo isso porque já joguei bola, hoje eu não jogo mais, mas eu jogava bola, e eu era destro, até que um professor me disse, você precisa chutar com as duas. Eu falei, rapaz, isso aqui é só para não cair, só para dar equilíbrio. Aí ele me treinou, até que eu aprendi a chutar com as duas pernas. Então, para nós entendermos isso no nosso dia a dia, nós temos que pensar que, se eu preciso que o Zaza seja melhor, se eu entendo que naquilo o Zaza não se iguala, ou não alcança a minha expectativa para o que é bom, eu tenho que gastar tempo suficiente com o Zaza, ou para desenvolver ele e chegar até onde eu acho que é bom, ou para eu pegar e dizer, o Zaza não serve para isso. Para isso eu preciso arrumar uma outra pessoa, talvez o irmão Henrique, o Edu. Então nós temos que entender isso nas pessoas, e no Evangelho principalmente, porque senão o Evangelho fica desgastante. Quem aqui tentou levar um parente seu para Cristo, conversão genuína, e não conseguiu? Erga a mão. Cansou ou não cansou? Cansa. E talvez esse parente nunca vá servir a Cristo. E nós precisamos entender isso, que talvez ele vai morrer sem Cristo. Agora, como que eu percebo isso? Qual é o ponto-chave para eu dizer, eu não tenho condições, desisto dessa pessoa? Primeiro, que nós não podemos desistir de ninguém, ainda que a gente ache que a pessoa não é boa, sem antes ter tempo junto. Eu só posso avaliar alguém quando eu gastei tempo perto daquela pessoa, aí eu posso avaliar. E Jesus, ele nos instrui que isso é possível de acontecer. Ele inclusive nos fala que se formos pregar o Evangelho na casa de alguém que não aceite, que não queira, Mateus fala isso, capítulo 14, que não queira saber do Evangelho, que não queira compromisso com o Evangelho, nós temos que sair da casa dessa pessoa sacudindo até os pés, para que não fique nem o pó da casa daquela pessoa no nosso sapato. Mateus 10, 14. Mateus capítulo 10, verso 14. Ao sair da casa dessa pessoa, ele fala, sacuda o pó do seu sapato. O apóstolo Paulo, que foi pregar aos gentios, ele só foi pregar aos gentios porque os judeus não aceitavam, não queriam a palavra. E o texto base para essa meditação está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 6. Diz assim: não deem o que é sagrado aos cães,
nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Amém. Até aqui. Aqui nós vemos Jesus. Esse texto, ele compõe o famoso Sermão do Monte, que começa em Mateus no capítulo 3 e termina aqui em Mateus no capítulo 7, o Sermão do Monte. Então essa é uma instrução que Jesus está dando aos seus discípulos, aos seus seguidores. E ele estava ensinando porque ele sabia que em breve ele não estaria mais com eles. Então ele precisava deixar ensinamentos sobre, principalmente, não como fazer igreja. Ele não estava preocupado se o que andaria era célula, se o que andaria era MDA, se era grupo familiar. Ele não deu estratégias de crescimento para a igreja. Ele não falou como é que tinha que ser o ministério da música, da dança, da palavra, da evangelização. Jesus, ele nos deixa instrução para duas coisas, basicamente. Primeiro, para saber como devemos nos relacionar com Deus, e a resposta é em santidade. E segundo, como nós devemos nos relacionar com as pessoas. A grande preocupação de Cristo é que houvesse êxito em nossos relacionamentos. Porque Jesus sabe que uma pessoa que fracassa nos seus relacionamentos, ela não tem êxito em nenhuma outra área da vida. Jesus sabe que alguém que fracassa no casamento não consegue ter êxito em alguma área da sua vida. Jesus, ele sabia que uma família fracassada, um filho fracassado nos relacionamentos, pais fracassados nos relacionamentos, teriam dificuldades em todas as outras áreas, principalmente no relacionar-se com Deus, porque em algum momento da vida culpariam a Deus, por conta daquela debilidade em se relacionar com as pessoas. Então Jesus está preocupado com isso, e aqui ele faz uma ilustração. Embora algumas igrejas entendam de forma literal esse texto, Jesus está falando de forma totalmente espiritual. Algumas pessoas, por exemplo, não dão para os cachorrinhos a sobra de comida, porque eles dizem que não pode dar o que é santo para os cães. Então eles entendem que, como foi orado pela comida, consagrou-se aquela comida, agora não pode dar para os cachorros. É um erro doutrinário, uma falha doutrinária que não cabe a nós aqui julgar, mas é um erro. Jesus está falando acerca de um prisma, de uma visão, de um ponto de vista espiritual. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que tem 3 referências que chamam a atenção: cães, porcos e pérolas. Jesus, ele quer que a gente aprenda o que é que significa essas 3 coisas e como elas podem ser aplicadas da nossa inteligência emocional para saber como nos relacionar melhor com as pessoas. A referência primeira que o Senhor faz: não deem o que é sagrado aos cães. Ele está fazendo uma referência ainda do Antigo Testamento, da lei mosaica, das leis de Moisés, quando os sacerdotes sacrificavam os animais para o dia da expiação, e na cabeça daquelas pessoas não tem capacidade, não tem condição, não tem jeito algum de dar para os animais aquilo que é santo, porque os animais são seres, os cães são irracionais, eles não têm plena consciência. Então o animal não consegue discernir o quanto aquilo é santo, o quanto aquilo é sagrado. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Para aquela época, os judeus que os ouviam, eles sabiam discernir o que era isso, de pegar o sacrifício que era dos sacerdotes e entregar para os cães. Os cães não têm capacidade de dimensionar o quanto aquilo para aquela época era sagrado, santo. Então é por isso que ele está dizendo: não pode dar o que é sagrado
para quem não tem consciência espiritual, para quem não tem discernimento espiritual. Eu chegar e dizer para um casal, chegar e dizer: Lima, olha, destratar sua esposa é pecado. Não que ele faça isso, porque se ele fizesse apanhava, porque a baixinha aqui é braba. Pode ser major, coronel, o que for, mas a delegada mesmo é a menorzinha aqui. Mas se eu vou dizer isso para o Lima, e o Lima é uma pessoa que não tem consciência espiritual, não vai servir de nada essa admoestação. Porque destratar a esposa é pecado. É pecado. Júlio, por que é pecado? Porque Jesus, a esposa é comparada com a igreja. Jesus amou tanto a igreja, que deu a sua vida por ela. E os evangelhos, ou melhor, as epístolas de Paulo, nos instruem acerca disso. Que nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Então qualquer tipo de agressão, verbal ou física, por uma esposa, desprezo ou abandono, é pecado. Mas se eu vou falar isso para um parente meu, que não conhece o evangelho, que não conhece a Cristo, sabe o que ele vai responder? Pecado foi ter casado com ela. Isso sim é pecado. Porque não consegue entender. Se eu disser para uma esposa: esposa, você não pode destratar o seu marido sobre hipótese alguma, porque isso é pecado. Se essa mulher não for espiritual, ela não vai entender isso. Ela não vai entender. Frases tão faladas em cerimônias de casamento, não é? Que a esposa deve honrar o marido, que o marido deve cuidar da esposa. É bíblico. Se está na Bíblia, tem que ser seguido. Se não segue, é desobediência. Desobedeceu é pecado. É isso que Jesus está falando. Olha, não adianta você falar das coisas das Escrituras, que são santas, para quem não tem racionalidade espiritual, para quem não tem discernimento, consciência espiritual. Falar para um jovem usuário de drogas: olha, essa maconha que você fuma é pecado. Se a pessoa não tem consciência espiritual, isso não vai provocar efeito algum na vida dela. Talvez vai até afastar ela de perto de você. Então o que Jesus está querendo dizer quando ele fala isso? Olha, não dê o que é santo para os cães. Ele está dizendo que você tem que discernir o que é que você fala e como você fala para as pessoas que não têm raciocínio espiritual, que não têm entendimento mínimo espiritual. É isso que Jesus está falando, porque ele está falando assim: se vocês fizerem isso, se vocês forem dar o que é espiritual para alguém que não é espiritual, ele fala no final, essas pessoas, elas se voltarão contra você. Põe o texto aí, deixa o texto projetado. Essas pessoas se voltarão contra você. Percebe como Jesus está falando de relacionamento? No final ele diz ali, ó, quando ele fala, né? Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes, está falando do mais próximo, segundo a língua portuguesa. Está falando dos porcos, que está mais perto do texto. E aqueles, é o do primeiro parágrafo. Aqueles, estes, aqueles está falando dos cães, que foi o primeiro mencionado. Aqueles, voltando-se contra vocês, eles vão se voltar contra nós. Então Jesus está tão preocupado, está falando: olha, não adianta querer ir no boteco de pagode, falar para os pagodeiros encachaçados de Jesus, meu irmão. Não adianta. Se os caras não tiverem discernimento espiritual, é bobagem. E ainda vai acontecer que eles vão se voltar contra você. E ainda fala mais, fala assim: os despedaçarão, vão te ferir, vão te atingir.
Então, a fala de Jesus é única e exclusivamente nos ensinando a nos relacionarmos. Por isso que aquelas pessoas que são crentes, normalmente novo convertido, vai para o trabalho, e no trabalho ele está crente, aonde ele vai ele está crente, ele arruma o quê? Confusão. Não é assim, amados? Se você quer colocar Jesus a goela abaixo das pessoas, o que a gente arruma? Confusão. E Jesus mesmo disse que nós não deveríamos forçar. Nós temos que ter inteligência. Jesus está falando sobre inteligência emocional. Você não tem que estar provando para um não crente que você é crente. A pessoa precisa entender no seu testemunho. A pessoa precisa querer ser você. E para alguém querer ser igual a mim, eu preciso andar de uma forma tal que eu desperte nessa pessoa a atenção e vontade dela querer ser igual a mim. Jesus, Ele está ensinando, eu e você, que nós precisamos, pelo nosso exemplo, de relacionamento, atrair as pessoas para terem o que nós temos, Cristo. Porque Jesus, a cruz, ela nunca foi exclusiva. A cruz nunca foi para dividir. Ela nunca foi exclusiva. Ela não foi direcionada para um só, mas para todo aquele que nele crê. O grande desafio é fazer todos crerem nele. E a forma de todos crerem nele é com relacionamento. É eu me relacionando com as pessoas e denunciando Cristo em mim através dos meus relacionamentos. Por isso que eu uso o exemplo de família. Um marido que destrata a esposa, uma esposa que não honra o marido. Ela não está denunciando Cristo através disso. Ele não está denunciando Cristo através desse comportamento. Então Jesus está falando aqui de pessoas e de práticas, de pessoas e de hábitos, de pessoas e de atitudes que deterioram relacionamentos. Ele está falando de hábitos que deveriam ser bons, atitudes que deveriam ser boas, que são preciosas como as pérolas, que nós não deveríamos usar essas coisas preciosas que Cristo nos ensina e jogar elas para porcos. A primeira referência que eu faço aqui é os cães. Jesus só cita os cães por conta de que eles são animais irracionais. Então ele está falando que não adianta nós querer desenvolver um ambiente espiritual, um relacionamento espiritual com quem não tem mentalidade espiritual, a mínima que seja. Em segundo lugar ele fala, nem atirem suas pérolas aos porcos. Nem atirem suas pérolas aos porcos. Pérolas nessa época era algo de muito valor. De muito valor. Agora eu e você precisamos entender por que é que Jesus faz menção a pérolas e talvez não a ouro, que também era conhecido já nessa época. Porque a pérola, ela denota, ela se associa, a pérola, ela denuncia, a pérola, ela inclina a ser comparada a uma pessoa. Eu queria que vocês fossem comigo em Apocalipse 21, 21. Apocalipse 21, 21. Consegue ler daí, meu filho? Consegue? Então leia aqui para nós. Está ligado o teu microfone? Leia em voz alta, Mateuzinho. Não está ligado.
As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Aqui, a visão que João tem da Nova Jerusalém, da cidade celestial. E ele está dizendo que a cidade tem 12 portas. E essas 12 portas eram de pérolas. Cada porta de uma única pérola. Júlia, eu ainda não entendi, você já vai entender. De quem Jesus está falando quando ele menciona as pérolas? Por que é que ele menciona as pérolas? Aqui Apocalipse está dizendo que a cidade celestial, ela terá 12 portas. E essas 12 portas eram 12 pérolas. Então diga assim, a porta era pérola. Amém? Agora vamos entender então, quem é a porta? João, por favor, Evangelho de João, capítulo 10, verso 9. João 10, 9. Jesus falando. Por favor, leiam comigo em voz alta. Então quem é a porta? Hã? Quem? Quem é a pérola? Jesus. Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. As 12 portas da cidade celestial, a qual entrarão somente os salvos, eram de pérola. Jesus é a única porta. Por isso era feita de uma única pérola. Então Jesus está falando dele mesmo. Mas ao invés de falar dele mesmo, ele fala por parábolas. Ele diz, não deem pérolas aos porcos, porque eles vão pisotear ela. Muito bem, você já sabe que de cães, Jesus estava falando de pessoas irracionais. Você já sabe que a pérola era Jesus. Eu queria fazer uma pergunta, e vou responder a pergunta, porque talvez não são todos que saibam. Vocês sabem quanto tempo leva para que uma pérola seja formada dentro da ostra? 3 anos. Não sei se você sabe também como que a ostra gera a pérola. Porque se você não sabia, é pérola dentro de ostra, ok? Ninguém é obrigado a saber isso, mas é importante que vocês entendam, porque Jesus sabia de todas as coisas. Então, uma pérola leva 3 anos para se desenvolver dentro da ostra. E sabe o que é a pérola? A pérola é o resultado de um sofrimento. Diga assim, pérola é resultado de um sofrimento. Então perceba bem, algo muito precioso, gerado por conta de um sofrimento, se torna muito valioso ali na frente. A pérola, ela nasce quando qualquer ser intruso consegue entrar dentro da concha da pérola. E aquele grãozinho de areia, ou qualquer outro minúsculo ser que tenha entrado por qualquer vacilo que a ostra deu quando abriu a concha, aquele intruso, aquele ser intruso, ele começa a provocar uma irritação no molusco. E então, quanto mais aumenta essa irritação, quanto mais aumenta esse ferimento, a ostra vai liberando uma espécie de um fluxo esbranquiçado, bem suave e perolado. E aquele grãozinho de areia vai tomando, quanto mais vai irritando, mais ela libera daquele fluxo. E aquele fluxo vai envolvendo todo aquele grãozinho ou aquele intruso. Ela vai cobrindo, vai cobrindo, vai cobrindo, vai cobrindo,
até que se torna uma joia preciosa. É tão verdade que Cristo é a pérola, porque do momento em que um ser intruso perfurou o lado de Cristo, do lado dele saiu o quê? Água e sangue. E essa água e esse sangue foram derramados por Cristo. E essa água e esse sangue abriu uma porta para mim e para você. A salvação. Através do sangue nós somos salvos. Então nós percebemos aqui como tem tudo a ver com Cristo. E leva um tempo para que essa pérola fique pronta. Levou 33 anos no caso de Jesus. E através daquele líquido que ele também expeliu, algo precioso, por conta de um sofrimento, foi dado a mim e a você. O grande problema da igreja nessa geração é que nós não conseguimos dimensionar, nós não conseguimos avaliar o quão preciosa é a salvação. A gente se preocupa com um monte de coisas físicas e terrenas da igreja. A gente se preocupa com um monte de coisas aparentes aos olhos. Mas nós não temos a mesma preocupação com a nossa salvação. Aí a gente abre concessões no nosso testemunho. A gente abre concessões em nossos relacionamentos. A gente se move por conveniência, mas não por convicção em Cristo. Eu não pedi para sair de um emprego muito bom que eu tinha. Eu não pedi para deixar a titularidade de pastor dessa igreja por conveniência, foi por convicção. Porque todas as minhas escolhas foram para menor, para menos. E a Bíblia diz que eu e você precisamos diminuir para que Ele apareça. Mas a humanidade hoje, ela está muito mais preocupada em ser mais do que o outro, melhor do que o outro, maior do que o outro. E é justamente essa preocupação, essa vaidade, essa coisa humana, natural e terrena, que nos desabilita a sermos bons de relacionamentos. E que nos torna pessoas que fracassam nos relacionamentos. E à medida que a pessoa vai sendo fracassada no relacionamento, ela se apega mais em coisas. Quanto maior fracasso no meu casamento, mais eu me apego a futebol, a luta, a isso e aquele outro. Nós substituímos o nosso relacionamento com pessoas por coisas e atividades que são isoladas, solitárias e egoístas. Vocês estão comigo, sim ou não? Vocês entendem isso? E quanto mais eu vou fracassando no meu relacionamento, mais eu vou me apegando, ou a trabalho, ou a diversão, ou a vícios. Quanto mais eu vou fracassando no relacionamento, mais eu vou me afundando em coisas impuras, em coisas egoístas. Sabemos que a pérola é Cristo, amém? E ele fala, não deem suas pérolas aos porcos. Por que ele usa os porcos? Porque os porcos eram vistos pela comunidade judaica como animais impuros. Então, Jesus está dizendo, não deem aquelas coisas preciosas que são ligadas a mim. E o que é precioso ligado a Cristo? O que reflete Cristo? Amor, compaixão, solidariedade, entrega, devoção. São coisas que remetem a Cristo. Intensidade. Jesus nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho por nós. São coisas que remetem a Cristo. Então Jesus está dizendo, não peguem essas coisas preciosas que remetem ao meu caráter, e não deem para quem é impuro,
Então ele fala, ele classifica as pessoas com dois pensamentos. Primeiro, os cães que não têm raciocínio espiritual, que não tem razão espiritual. E agora ele classifica a gente com um comportamento como porco. Até tem um raciocínio espiritual, mas é impuro. E está assim nas igrejas, de pessoas que têm entendimento espiritual, mas têm práticas impuras. Assim. Achei a igreja. E por que é que o evangelho não avança? Por que é que o reino de Cristo parece que não avança na minha cidade, na minha igreja? Por conta de falência nos relacionamentos. Porque algumas pessoas não têm raciocínio espiritual, não têm mentalidade espiritual, e outras pessoas que têm são impuras. E as impuras, elas pisoteiam sobre aquilo que é de Cristo, fazem pouco caso, desprezo, sabe? As pisoteiam. Pessoa impura, você está falando do evangelho, você está falando de santidade, você está falando de entrega, você está falando de adoração, está falando de se negar, você está falando, elas estão pisoteando, elas estão ali na tua frente pisoteando, pirraça. Não querem compromisso. Não querem, simplesmente não querem. Jesus está falando justamente isso. Aqueles que não querem, não dê as suas pérolas a eles. Não dê. Você foi, você tentou, você ficou junto, você até levou ela a um nível de entendimento espiritual, mas aí você está ali combatendo com ela e dizendo sobre Cristo, sobre o Evangelho, e ela está ali em práticas impuras, em comportamentos impuros, pensamentos impuros. Ela vai sair da reunião, da conversa, exatamente como entrou. Porque o problema não é a falta de anunciar o Evangelho, o problema é a intensidade da impureza nas pessoas. Jesus está falando, quem tem mente impura, não recebe o que é meu. E Jesus, assim como ele disse, eu sou a porta no Evangelho de João, ele também já disse, eu sou o caminho, ele também já disse, eu sou a verdade, ele também já disse, eu sou a vida. Ele também já disse, eu sou o bom pastor. Jesus também já disse, eu sou a pérola. Assim como Jesus já se autodenominou, se comparando a isso, ele também certa vez disse, eu sou a palavra. Eu sou a palavra. Ele falou, eu sou o verbo vivo que desceu do céu. Então o que Jesus está dizendo para nós com essa passagem? Que nós devemos saber como empregar a palavra, o Evangelho, de forma correta nos nossos relacionamentos, para que a gente não desperdice aquilo que nos dá vida e que dá vida para alguém. E é justamente isso, Marcos e Miriam, que cansa. Porque tem pessoas que acham que o que é santo é a aguinha do pastor. Tem pessoas que acham que o que é santo é a toalhinha suada do pastor. E ainda pregam sobre isso. Que acham que o que é santo é a rosa ungida de Saron. Não é qualquer roda. Saron. Não. Só Jesus é santo. E Ele é a palavra. O Senhor está dizendo sobre aquilo que Ele nos deixou como herança, a sua palavra, que deveria nortear os nossos relacionamentos. Ele está falando que algumas pessoas não vão ter essa consciência, e outras, por conta da impureza, vão pisotear nessa palavra. Vão pisotear. Por que a gente pega e fala para os jovens, olha, quando for namorar, namora uma crentinha, meu irmão. Minha irmã, quando for namorar, namora um crentinho. A gente fala isso justamente por conta de que se você namorar uma pessoa que não compreende Cristo como você compreende, esse relacionamento vai ser com interesses distintos,
O cara que não é crente vai ficar pensando 24 horas em como coisear com ela. E ela, crentinha, fica sonhando em casar com o cara. Sonhando com o dia das núpcias, e ele só sonhando na hora do rock and roll. Tá nem aí com o que é. Porque são mundos diferentes. Então Jesus está falando o seguinte: olha, ande com a pessoa, ande perto dela, mas se ela não quiser, não gaste seu tempo. Aí você tem que fazer, sabe o que, irmão? Para você não ficar com aquela coisa, daquela culpa. Ai, mas como é que eu vou desistir de alguém se Jesus nunca desistiu de mim? Tudo bem, Jesus não desistiu de você, mas agora você é crente, amém? Então deixa Jesus fazer a obra. Às vezes a obra que Jesus quer fazer na vida de tal pessoa é permitir que a pessoa sofra, se arrebente, se esborrache, seja humilhada, envergonhada, para aí dar valor para a salvação, coisa que nem a igreja mais dá o devido valor. As pessoas acham o seguinte, meus irmãos, que vir para a igreja significa vir para um lugar onde a igreja vai ajudar, onde o pastor vai ajudar, onde vão pagar as contas dela, vão amar ela, vão dar sapato, roupa, casa, comida e luz. E se não fizer isso, é do demônio. E não tem nada a ver com isso. Essa porta não está aberta para dizer que Jesus é a sua provisão. Essa porta está aberta para dizer que Jesus é a sua salvação. E salvação tem muito mais valor do que provisão. Mas tem pessoas que acham que provisão tem mais valor do que salvação. Ou não tem raciocínio lógico espiritual, ou tem comportamento impuro. Porque aí troca valores, inverte os valores. Se vocês querem se desenvolver e crescer, a melhor forma disso acontecer é a gente melhorando os nossos relacionamentos. E Jesus essa noite Ele quer deixar para você algumas perguntas. Quais são as coisas preciosas que talvez eu e você estamos jogando para os cães e para os porcos? Quais são? Será que nós estamos jogando para os cães e para os porcos os nossos afetos? Será que nós não estamos gastando o nosso tempo, que é algo tão precioso? Será que nós não estamos trocando esse tempo precioso de afeto por outras atividades que não agregam valor no reino dos céus? Será que não é a nossa dedicação? Será que nós não estamos entregando a nossa dedicação? Será que não é isso que nós estamos entregando para os cães e para os porcos? Dedicando os nossos dons, talentos, o nosso intelecto, o nosso conhecimento, dedicando a isso, a tudo que é terreno, mas não estou edificando uma casa espiritual. Porque assim como Jesus se compara a uma pedra chamada pérola, Ele também diz que eu e você somos como pedras vivas, para edificar uma casa espiritual. E será que nós estamos gastando essa dedicação para outras coisas, construindo qualquer outra coisa que não seja, e que de fato não é algo espiritual? O que será que estamos entregando para os cães e para os porcos, que são as nossas pérolas? Será que não estamos entregando a nossa fé no Deus vivo? Será que não estamos entregando a nossa alma num relacionamento impuro, num relacionamento sem o aval, sem o crivo de Deus, um relacionamento que só fomenta, só alimenta, só nutre a nossa carne, os nossos desejos, a nossa cobiça? Será que não são as nossas expectativas que nós estamos lançando para os porcos e para os cães? Expectativas de um futuro melhor, expectativa de uma vida em mais santidade, expectativa de ter filhos que sigam a Deus como nós não seguimos, expectativa de passar para os filhos o bastão da fé. Ainda que eu não tenha filhos, ainda que eu esteja planejando ter filhos, ou que eu já tenha,
Será que nós não estamos gastando a nossa expectativa, entregando elas aos porcos e aos cães, dizendo, não tem mais jeito, não dá mais? É assim que a gente entrega as nossas expectativas. Será que não são os nossos sonhos que nós estamos entregando aos porcos e aos cães? Algo tão precioso que Deus nos deu, capacidade de sonhar e de realizar. Será que não são as nossas realizações que nós entregamos para os porcos e para os cães? Eu não tenho força para fazer isso, eu não tenho força para mudar aquilo, e nós desistimos das nossas realizações. Será que não são as nossas virtudes? Pessoas tão boas, com virtudes tão preciosas, tão amáveis, tão queridas, e que estão entregando essas virtudes aos porcos e aos cães? Será que não é a nossa saúde que nós estamos entregando aos porcos e aos cães? Algo tão precioso como a saúde, algo tão valoroso como a saúde, e entregamos ela aos porcos e aos cães? Será que não é a nossa dignidade que nós entregamos aos porcos e aos cães? Jesus essa noite pergunta para mim e para você: o que é de valoroso que tem a ver com Ele, que eu e você entregamos aos porcos e aos cães? A nossa confiança, a nossa integridade. Pessoas perdem confiança, não é assim? Um piscar de olhos. E para se adquirir confiança não é com muito tempo. Pérola leva um tempo para ficar pronto, mas se você descuidar da pérolazinha, se perde ela, não perde na casa, na caixinha. Assim é a dignidade, assim é a confiança. O Senhor está perguntando: será que não é isso que vocês estão jogando para os porcos e para os cães? Será que não é a nossa paz? Só quem perde a paz é que tem noção do valor que a paz tem. Paz num lar, paz num relacionamento entre marido e mulher, paz no se relacionar com os filhos, paz para tomar decisões. Paz é algo precioso e tem a ver, tudo a ver com Cristo. Será que nós não estamos entregando a nossa paz aos porcos e aos cães? Por conta de atitudes, comportamentos, hábitos que temos tido, que tem nos roubado a paz, tem nos roubado a alegria, tem nos roubado a esperança. É isso que Jesus queria que eu e você soubéssemos. Nós não podemos entregar aquilo que é dele, que está em nós, aos cães e aos porcos. Jesus essa noite Ele quer que eu e você escolha não alimentar mais os cães e os porcos. Essa noite Jesus Ele quer que eu e você não venhamos a abrir mão das pérolas por nada nessa terra. Que a gente não abra mão de Cristo e toda a virtude que nele há por nada nessa terra, porque Cristo é a pessoa mais importante e deve ser a pessoa mais importante das nossas vidas. Mais do que os filhos que nós amamos, mais do que os nossos pais, mais do que os nossos cônjuges, mais do que os nossos bens, mais do que a pessoa que nós amamos. Jesus é a maior preciosidade que precisa ser admitida em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer o valor de Cristo. Nós precisamos saber o valor daquela vida entregue no Calvário por mim e por você. Nós precisamos ter consciência desse valor. E então tudo aquilo que for inerente a Cristo, eu e você precisamos guardar de uma forma muito cuidadosa e não perdê-la
por qualquer hábito, atitude ou pessoa que não seja racional e que seja imundo. Não trocar as pérolas por coisas impensadas, comportamentos ridículos. Jesus, Ele é a pérola. Eu queria encerrar deixando um último texto para vocês. No Evangelho segundo Mateus, Jesus falando sobre o famoso reino de Deus. Reino de Deus que dá tanto ibope hoje, em músicas, em pregações. Reino de Deus que é tão difundido. E Jesus faz uma comparação sobre o reino de Deus. E Mateus 13, 45. Perdão. Olha o que Jesus fala. Ele comparando o reino do Senhor. Ele diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Escuta aqui, olhe para mim. O reino de Deus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Sabe quem é esse negociante? Hã? Fale, Jesus. Mas espera aí, Júlio, você falou que Jesus era a pérola. Agora você está dizendo que Jesus é um negociante, ele está procurando ele mesmo? Não. Ele está procurando eu e você. Mas Júlio, agora nós somos a pérola? Diga assim: eu sou uma pérola aos olhos do Senhor. Exatamente, agora Jesus é o negociante e nós somos as pérolas. Porque ele disse assim: sede santo, Noemi, como eu sou santo. Ele está dizendo: se equivalha a mim. Ele está dizendo: seja igual a mim. Aí ele fala mais no versículo 46. Dá um para frente, 46. Aí ele diz: encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu o quê? Tudo que tinha e a comprou. Esse negociante chamado Jesus, quando encontra eu e você, diga assim: eu sou o achado do Pai. Quando o Senhor nos acha, quando o Senhor nos encontra, Ele deu tudo que tinha, por mim e por você. Tudo, todo o sangue dele foi derramado por mim e por você. Quando Ele nos encontra, quando Ele nos acha, saiba que Ele deu tudo o que Ele tinha por você. Ele entregou tudo o que tinha por você e por mim. E aí então Ele diz assim, que entregou tudo o que tinha e a comprou. Diga assim: eu fui comprado. Meu irmão, você não importa se você foi desprezado, não importa se você nasceu e te jogaram numa lata de lixo, não importa qual é a tua origem, qual é o teu DNA. O que importa é que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores deu tudo que tinha para comprar, para adquirir você. Não importa se você foi abandonado, rejeitado, esculachado, o Senhor Jesus te vê e me vê como alta estima, com um alto valor, a ponto de ter dado tudo que tinha. Então eu e você somos comprados por Cristo. Ele nos comprou. Uma coisa é alguém que vai lá e larga cachorrinhos na porta da minha casa e abandona ali. Outra coisa é alguém que vai e paga um alto preço por bichinhos como o de Jacó, por vermezinhos como eu e você. Nós precisamos ter esse entendimento do valor das coisas espirituais. Do valor das coisas espirituais. Jesus pagou um alto preço por mim e por você, meus irmãos. Fiquem em pé, por gentileza. Se alguém puder me ajudar da música aqui.
Tem uma música que fala sobre isso, ele pagou um alto preço, não sei se você sabe. Se alguém souber. Apaga a luz, por favor. Eu queria convidar vocês para curvar suas cabeças, fechar os seus olhos por um instante. Os irmãos vão cantar uma canção. Mas eu queria pedir para que você não olhe aqui para frente agora, feche os seus olhos. Procure encontrar aí dentro de você, se eventualmente você tem dado algo de valor aos cães e aos porcos. Comece a remexer aí nesse baú que chama-se teu coração. E ver se existe alguma coisa que tem atrapalhado os teus relacionamentos, se existem comportamentos, escolhas, que tem perturbado as tuas relações. O Espírito Santo essa noite fala comigo e com você, para que a gente possa, hoje, discernir essas coisas, e melhorarmos as nossas relações. Se você está encontrando algumas coisas em espírito, ou falando aí, se você puder, comece a orar ao Senhor. Comece a declarar que você quer diferença na sua vida. Você que tem dificuldade em relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos de sangue ou na fé. Você que tem dificuldade em relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Você que sabe que os relacionamentos não estão fluindo de forma como seria bom que fluísse. Comece a colocar isso na presença do Senhor. Aleluia. Nós servimos a um Deus vivo. Nós temos aquele que veio para não nos deixar órfãos, o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que me ouve, que te ouve. Por isso comece a orar. Comece a orar. Se você está cansado, se você está com fome, repreenda o sono, a fome, porque eles são elementos que o diabo usa para nos distrair, porque ele sabe que numa atmosfera de distração não há conectividade com os céus. Ele usa a fome, ele usa o sono, ele usa o cansaço, ele usa o nosso corpo e tudo que é ligado fisiologicamente ao nosso corpo para nos distrair, para que ele possa caçoar de mim e de você, dizendo: mais uma vez a carne venceu, mais uma vez a carne foi mais forte que o espírito. Fortaleça o seu espírito, e uma das maneiras de fortalecer o espírito é em oração, é falando com o Senhor. Nós não somos loucos, mas nós usamos coisas loucas para confundir as pessoas que se acham sábias. Fale com Deus. Fale com Deus durante essa canção. Mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, e ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar o teu amor.
senti teu calor. Jesus, Ele pagou um alto preço por mim e por você. E essa noite, se existe alguém em nosso meio que não sabia disso, ou que não compreendia isso muito bem, e que talvez entrou aqui se achando a pior das piores pessoas. Talvez você chegou aqui essa noite achando que você não vale um tostão, que você não vale nada. Talvez as pessoas ou alguém disse, declarou isso, que você não tem jeito, que você não tem valor algum. Mas essa noite você recebeu a boa nova. Essa noite você recebeu a boa notícia de que você foi comprado, e comprado por um alto preço. Deus deu tudo o que Ele tinha, o seu Filho amado, para comprar a mim e a você. Nós fomos pagos com preço de sangue, e sangue da cruz, derramado na cruz. Mas se você não sabia disso, e se essa noite você recebeu isso, e você entendeu que Ele te escolheu, Ele te escolheu no ventre da tua mãe, antes sequer de você vir à terra, antes sequer você ter consciência, Ele te escolheu. E talvez o que esteja faltando é a promoção desse encontro com aquele que já te escolheu. Ele te escolheu. E se você essa noite quer dizer sim para Cristo, sim para Jesus, você que essa noite gostaria de dizer: Senhor, eu não o reconhecia como meu Senhor, como alguém que me comprou. Eu não sabia que eu era teu, eu achei que eu era um ninguém. Mas se essa noite você entendeu quem você é, você entendeu que Ele te escolheu, e você quer dizer sim para Ele, você quer dizer: eu sou do meu amado como Ele é meu, e você nunca fez isso, e você nunca declarou isso, você nunca orou acerca disso. Se você está em nosso meio, eu quero orar com você hoje. Você que gostaria de dizer isso para Jesus: sim, Jesus, sim, eu agora reconheço que fui comprado por Ti. Eu quero corresponder ao meu amado, eu quero corresponder todo esse amor. Não é necessário nós pagarmos nada para Jesus, não é necessário nós darmos nada para pastor algum, para igreja alguma. É necessário tão somente nós entregarmos as nossas vidas em devoção àquele que entregou a sua vida por mim e por você. Você que nunca recebeu esta oração de confissão do senhorio de Jesus em sua vida, erga a sua mão onde você está. Eu quero orar com você hoje. Erga a sua mão se você está aqui desse lado. Glória a Deus. Tem alguém aí? Erga a sua mão. Se você que nunca fez essa oração, eu queria orar com você. Eu não consigo enxergar, eu acho que não tem ninguém. Tem? Se tiver, quem estiver do lado da pessoa, traz ela aqui. Vem aqui à frente. Alguém que seja da igreja, eu não consigo ver daqui. Você que viu alguém erguendo a mão, pega a pessoa. Se for uma mulher, vá uma mulher. Se for um homem, vá um homem. Vem aqui à frente rapidinho, eu quero orar com esses irmãos, com essas irmãs. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos, você que está sentado aí. Eu queria pedir para que toda a igreja orasse junto comigo para encorajar esses irmãos. Vocês me ajudem nessa oração, dizendo assim: Senhor Deus e Pai, nesta hora, em nome de Jesus, os irmãos estão aqui na frente e vão repetindo isso também, tá?
eu declaro que me arrependo dos meus pecados, me arrependo das minhas falhas, das minhas transgressões, e quero publicamente, diante do céu, da terra e do inferno, confessar que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê a paz. Amém, amém. Senhor Deus e Pai, essas pessoas vieram aqui à frente, ó Deus maravilhoso, para declarar diante de Ti a escolha que eles fazem, para declarar diante de Ti, ó Deus querido, a decisão que eles tomam. Nós sabemos muito bem, Deus, que agora, mais do que nunca, o inferno fará oposição contra essas pessoas. Por isso, Deus, como igreja, que o Senhor nos use para nós auxiliarmos, ajudarmos, apoiarmos, instruirmos essas pessoas, ó Pai querido, nesse novo caminho e tempo em que elas viverão. Senhor, que nós possamos exercer o nosso verdadeiro papel, Deus, que não é de juízes, mas sim, ó Senhor, de auxiliadores, que possamos auxiliar, que o Teu reino venha sobre a casa dessas pessoas, que o Teu reino venha sobre a vida dessas pessoas, que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita sobre eles, como é feita nos céus. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos a Ti. Nós louvamos a Ti por esse dia, louvamos a Ti por esse tempo que tivemos aqui junto, adorando e celebrando ao Senhor. Eu agradeço o Senhor de forma especial, ó Pai querido, pelo fato de que hoje foi o dia em que o Romarcos e a Miriam, ó Deus, receberam a unção simbólica para exercerem aquilo pelo qual eles já foram ungidos por Ti. Nós louvamos a Deus por esse tempo, ó Pai, onde temos esse casal para nos ajudar e nos orientar, Senhor querido. Que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã que está aqui conosco, cada um que nos acompanha pela internet, cada visitante que está conosco aqui pela primeira, segunda ou terceira vez. Que a Tua bênção, ó Deus, nos alcance, que a Tua bênção chegue até as nossas casas, ó Pai querido, que a Tua bênção alcance os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus querido, e que os nossos pensamentos sejam guiados por Ti, para que as nossas atitudes reflitam Cristo, ó Deus querido. Pai, leva-nos em paz para as nossas casas, dá-nos, ó Deus querido, uma noite de descanso, e Pai, que esta semana, Senhor querido, haja vitória, haja êxito em tudo que nós empregarmos a nossa fé, aonde nós colocarmos a nossa fé em ação, que ali, naquela área, naquele caso específico, haja vitória. Deus maravilhoso, para que nós possamos aprender a viver pela fé, que nós possamos aprender a caminhar no Espírito. Por isso eu digo, aonde nós depositarmos a nossa fé, naquele problema, naquela área, naquela situação, que o Senhor dê a vitória, para que esse povo saiba que há Deus em Israel, para que esse povo saiba que há um Deus zelando por nós, que há o Espírito Santo nos orientando, nos admoestando, nos consolando o tempo todo, ó Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Essa oração que eu faço a Ti, crendo na Tua providência, porque eu sei em quem é o Deus que eu tenho crido até aqui. Ebenezer, Senhor, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e eu sei, Pai querido, que o Senhor zela por nós, porque a Tua palavra diz em Salmos 121, que em vão vigia, em vão guarda a casa, em vão vigia a casa o sentinela, se o Senhor não aguardar. Por isso, ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos escondido, que o Senhor tem nos colocado debaixo das suas asas. Por isso chegamos até aqui. Não é por êxito humano, não é por sucesso humano, sabedoria humana, mas é porque o Senhor tem nos guardado até aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós reconhecemos isso diante do Teu povo, e em nome de Jesus, nós queremos manifestar a nossa gratidão por tamanho amor e cuidado com as nossas vidas e famílias, e manifestamos essa gratidão através das nossas palmas, exaltando ao Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Meu coração
será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Estenda a sua mão assim em posição de receber. Que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a graça da salvação do Filho Jesus Cristo e que a mais doce comunhão e consolação com o Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.